Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Bom dia, boa tarde e boa noite para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre associação de resistores, né, e começando pela associação de resistores em série. Para começar a aula, né, no último dia 16 de outubro, né, se completaram um quarto de século que o grande poeta da minha geração, e eu acredito que vocês também conheçam, que foi Renato Russo. Então aqui uma singela homenagem a ele, né, dedicando essa sessão das nossas aulas Pensamento do Momento a ele, né. E aí um verso, né, do grande Renato Russo, que era o letrista da Legião Urbana, né, quero trabalhar em paz, não é muito o que lhe peço, eu quero trabalho honesto em vez de escravidão, né. E na quadra atual em que a gente vê aí, né, a precarização do trabalho, os níveis de exploração dos trabalhadores cada vez maior, essa frase do grande poeta, ela é mais do que nunca atual. Mas muito bem, associação de resistores, né? Nós já estudamos o que são resistores, falamos de potência elétrica, né? Então os resistores eles podem se associar em um circuito elétrico de duas formas, tá? Nós temos lá a associação em série e associação em paralelo, tá? Para 3 ou mais resistores, né, além deles se associarem em série e paralelo, pode haver também o que é chamada associação mista, né, em que o circuito apresenta resistores associados em série e em paralelo, tá bom? Bom, primeiramente falando da associação em série, como é que se dá essa associação de resistores, né? Você tem vários resistores associados quando um é ligado em seguida ao outro. Então aqui a gente tem o resistor R1, o resistor R2, o resistor R3. Tá vendo? Esses resistores aqui tem um ligado ao outro, né? Aqui na verdade vai até o resistor R8, tá? Então a gente tem na verdade o quê? Né? Essa forma de associação, um ligado em seguida ao outro, tá bom? Bom, na associação em série nós temos algumas características. Primeiro, todos os resistores eles são percorridos pela mesma corrente elétrica, então a corrente que passa pelo resistor 1 é igual à corrente que passa pelo resistor 2, o resistor 3 e assim sucessivamente, e as potências elétricas dissipadas são diretamente proporcionais às resistências. Se a corrente é a mesma, a potência vai ser diretamente proporcional à resistência. Então nós temos aqui que para a gente encontrar a resistência equivalente, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai somar, né, as resistências de cada um dos resistores. Então se eu tiver 3 resistores associados em série, a chamada resistência equivalente ou a resistência da soma das resistências vai ser R1 mais R2 mais R3. A diferença de potencial total, né, ou seja, se esses 3 resistores estão ligados a uma bateria, a gente vai ter o quê? Que a diferença de potencial da bateria, ou seja, a DDP total, a tensão total, é igual à soma das tensões em cada um dos resistores, tá bom? Então essa é a característica, né? São as características da associação de resistores em série. Tá bom, pessoal? É isso que a gente tinha. Até a próxima aula.